seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Escritor Pod. Aqui a gente conversa sobre o universo literário de um jeito leve e estratégico, trazendo dicas, insights e caminhos para transformar escritores em autores lidos, admirados e reconhecidos. E para começar, você já se perguntou o que um escritor precisa fazer para ser lido de verdade hoje em dia? Não basta só escrever bem, né? Pois é, por isso o programa de hoje do Escritor Pod vem para acalmar o seu coração e ao mesmo tempo cutucar sua mente com uma conversa franca e, claro, com boas provocações. E deixa eu me apresentar para quem não me conhece ainda. Eu sou a Lilian Cardoso, autora do best-seller O Livro Secreto do Escritor, especialista em marketing literário e apaixonada por descobrir e revelar os bastidores do mundo do livro. Eu trabalho nesse mercado há 17 anos, 2 anos dentro de uma editora e 15 anos dirigindo a LC, o Grupo LC, Agência de Comunicação. No episódio de hoje, a gente vai direto ao ponto, o que o mercado editorial está buscando de novidades. Vamos falar também sobre o impacto da inteligência artificial no marketing literário, uma revolução que está mudando a forma como os livros são descobertos, promovidos e vendidos. E tem mais, quem entende como usar essa tecnologia a favor da sua carreira literária vai sair na frente. Se o tipo de literatura que você gosta é de arrepiar, prepare-se! Hoje tem dicas certeiras para escrever terror com tensão, ritmo e susto na medida. E o nosso amado ou temido quadro Escritor Pode ou Não Pode volta com perguntas que poucos têm coragem de responder. Preparado? Tudo isso de forma descontraída e com uma paixão enorme pelo poder das boas histórias. O programa vai começar, então vem com a gente aqui na Rede TV Paraná ou pelo app Sul TV para todo o Brasil. E se você quiser assistir aos episódios anteriores, é fácil, basta acessar o YouTube da Rede TV Paraná ou o meu canal. É só procurar por Escritor Pod, Lilian Cardoso. Você quer escrever, publicar ou divulgar o seu livro? Então você precisa conhecer a maior agência do Brasil que produz e divulga livros, Grupo LC Agência de Comunicação. Entre no nosso site ou fale com um dos nossos especialistas pelo telefone 11 2275 6787. De cursos de escritas, consultoria, mentoria, a divulgação da obra e também a publicação do seu livro na Amazon e em todas as plataformas de impressão sob demanda. Esperamos você e o seu projeto, porque a hora de divulgar o seu livro é agora. Agora que já deixei você com a cabeça fervilhando de ideias, bora descobrir se você está jogando jogo literário com as cartas certas. É hora do nosso momento sincerão. O escritor pode ou não pode? O quadro que responde aquelas perguntas que todo autor tem, mas às vezes morre de medo de ouvir a resposta. E eu vou avisando, aqui a gente cutuca a ferida, mas com carinho, é claro. Lilian, o escritor pode inventar fatos históricos? Se você é o tipo Dan Brown, claro que pode misturar ficção com códigos secretos, igual no romance policial Anjos e Demônios. O autor norte-americano ficou mundialmente famoso com o Código da Vinci e desde então seus romances lideraram rankings de vendas. Religião, tecnologia e sociedades secretas são marcas registradas de suas tramas, sempre recheadas de mistério e reviravoltas. Agora, o que o escritor não pode é ignorar a parte da pesquisa. Esses livros requerem muitos detalhes e você precisa ter conhecimento antes de falar de qualquer assunto. Um excelente exemplo é de Margaret Atwood em O Conto da Aia, que mescla futuro distópico com elementos históricos reais. O resultado? Uma ficção assustadoramente plausível que prende o leitor justamente porque parece possível. Ou seja, pesquisar bem não é opcional, é essencial para criar mundos críveis e impactantes. Vale salientar que Margaret é uma escritora canadense reconhecida por sua prosa afiada e sua forte perspectiva feminista. Entre suas obras aclamadas, o destaque vai para o romance distópico que citei anteriormente. Lilian, o escritor pode ser multitarefa? Pode sim! Principalmente se você for que nem o Alexandre Dumas, uma verdadeira fábrica de clássicos que escrevia tanto que ele teve até que terceirizar a organização das próprias histórias. Autor de O Conde de Monte Cristo e Os Três Mosqueteiros, ele produzia tramas em uma velocidade que faria qualquer escritor contemporâneo chorar diante da tela em branco. O que o escritor não pode é acumular 10 manuscritos pela metade e deixar todos na gaveta ou uma pasta perdida no computador.
Se tem uma coisa que o Alexandre nos ensina é que a história boa merece um desfecho. Ele escrevia sem parar, mas sempre finalizava suas obras, até porque tinha um assistente para garantir que nada ficasse pelo caminho. Se você não tem uma equipe organizando suas ideias, priorize o que tem sangue nos olhos, ritmo e principalmente um final em mente. Escrever é ótimo, mas terminar é o que te coloca dentro do jogo. Lilian, para fazer o sucesso, o meu livro precisa ganhar um prêmio Jabuti? Claro que você pode pensar nisso, afinal, quem não gostaria de levar um grande prêmio literário para casa? Mas escrever só para isso não pode transformar o processo em algo mecânico ou sufocante. Até o Paulo Coelho levou anos para ser levado a sério e olha onde ele está agora. Por outro lado, o que não pode é esquecer que escrever deve ser prazeroso e não obrigação. Que tal se inspirar na Clarice Lispector? Ou naquele escritor, naquela escritora que você tanto admira? Sabe por quê? Porque você precisa ficar motivado pelo seu projeto, independentemente de ganhar um prêmio ou não. A Clarice, por exemplo, escrevia como quem respira, sem a pressão de agradar algoritmos ou os assuntos em alta. Então fica a dica, a regra mais importante é não ter regras, mas saber quando segurar a inspiração e quando soltar a disciplina. Faz toda a diferença na trajetória de um autor. Lembrando que você pode mandar a sua pergunta lá no perfil do meu Instagram. O que o escritor pode, o escritor não pode? Uma brincadeira para ajudar você a ficar ainda mais motivado pelo seu projeto. Escreva lá, porque a sua pergunta pode estar no próximo programa. As dicas do escritor pode dessa edição tá bem especial. Vou indicar aqui do Café da LC. O livro, vou começar indicando o livro da minha aluna, da Marília Dan, As Vozes na Minha Cabeça, Minha Adolescência com Transtorno Psicótico. Esse livro, gente, o livro da autora Marília Dan é um romance autobiográfico muito envolvente, direcionado ao público jovem e adolescente. É um ótimo dispositivo para reconhecer alguns sintomas mais comuns que aparecem na adolescência e com uma trama curiosa e engraçada que se passa no ensino médio. Marília, um beijo para você e essa é mais uma indicação aqui do Escritor Pode. Vamos para a próxima. Dulce Seabra e Sérgio Maciel, Maria Gargalhada, ilustrado por Marco Antônio Godoy. A nossa indicação da Cortez Editora para vocês. Livro infantil sempre vai ter aqui indicação no Escritor Pode, porque vocês sabem que a minha paixão é isso aqui, ó. É olhar as ilustrações e, é claro, reconhecer toda a história. Então, para vocês, a indicação Marília Gargalhada. Para a criançada, para pais e professores, fica a nossa dica aqui. Outra indicação para vocês, Coisa de Menino, uma conversa sobre masculinidade, sexualidade, misoginia e paternidade. Pelos psicanalistas Contardo Galigares e Maria Homem. Essa indicação para vocês veio do nosso cliente, da editora Papiros. É possível ir além, o poder da superação com leveza, estratégia e autenticidade. Um novo caminho para o crescimento pessoal e profissional, inspirado no conceito finlandês de Sisu. Elaine Azato, nossa cliente parceira do estúdio da LC Design Editorial e minha aluna também. Então, é um prazer poder divulgar esse livro, um livro importante para quem quer, né, se atualizar na área dos negócios, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tão importante, né? Fica a nossa dica aqui para vocês. O livro também conta com o prefácio de Alexandre Slivinik, autor do best-seller O Poder da Atitude e um dos maiores especialistas em encantamento de clientes no Brasil. Agora a indicação das minhas alunas, da Bruna e Gisele, alunas do curso Escritores Admiráveis, elas que escreveram esse livro aqui e usam o pseudônimo GB Baldassari, Uma Pitada de Sorte, para quem gosta de um romance sáfico bem escrito, essa é a indicação para vocês. Um beijo para a Bruna e para a Gisele, nossas clientes também aqui da LCA. E agora, duas indicações de uma autora só, da Ana Pedroso, Os Dois Mundos, de Josuan Alice, A Busca, o Reencontro, e tá vindo o terceiro por aí, uma produção também do nosso estúdio, da LC Design Editorial. Um beijo para você, Ana, e essa indicação para quem curte um bom romance, uma boa ficção, e aguardem que o terceiro vem aí. Você já percebeu que o medo muda de endereço conforme a cultura? Pois é, o terror que funciona em Nova York não é o mesmo que assombra a gente em uma vila aqui no interior, por exemplo, do Paraná. Um ótimo exemplo é o André Bianco, autor best-seller do livro Os Sete. Sua trama mistura terror e fantasia no Brasil, passando pelo Rio Grande do Sul e São Paulo. Aliás, um beijo para o André Bianco, um prazer de ter divulgado as obras dele pela LC. Então vamos lá. Na obra dele, tudo começa quando mergulhadores encontram uma caravela naufragada no litoral gaúcho e retiram vários objetos. Entre eles, uma grande caixa de prata.
Mas o que ninguém esperava era que, ao abri-la, 7 vampiros portugueses despertariam, espalhando terror pelo Brasil. Agora imaginem só, acordar século depois em um mundo completamente diferente do que conhecia. Tudo mudou. Tecnologia, sociedade e costumes. Esse choque cultural dentro do horror torna a história ainda mais imersiva e assustadora, concorda? Vianco fez exatamente isso, traz o sobrenatural para cenários brasileiros, tornando a experiência mais próxima e instigante para os leitores. Afinal de contas, a assombração não precisa de passaporte aqui no Brasil. Esquece essa coisa de casa vitoriana com porão. O Brasil tem uma diversidade de lendas folclóricas que ainda tiram o sono de muita gente. Por exemplo, a Cuca, a loira do banheiro, a mula sem cabeça. Mas o mais assustador é quando você pega essas lendas e as traz para o presente. E se a loira do banheiro assombrasse pelos bares, pelos banheiros de São Paulo? Também é muito importante você utilizar o ambiente como personagem. A casa da avó com azulejo desbotado, o barulho da chinela arrastando de madrugada. Enfim, crie sensações com cheiro, textura e som. O horror brasileiro pode e deve ser muito sensorial. Agora, um exercício final para você. Escreva uma pequena história de terror em 3 frases. A primeira, para apresentar o cenário. Na segunda, sugira o perigo. E na terceira parte, você torce tudo e deixa o leitor com aquele frio na espinha. Confie na sua trama. Deixe o leitor desconfiar antes de gritar. Porque no fim das contas, o maior medo é aquele que reconhecemos na esquina de casa e nos faz pensar: isso podia acontecer aqui, isso poderia acontecer comigo, isso poderia acontecer numa cena de filme. Vamos ao marketing literário, o uso estratégico da inteligência artificial. Se no quadro anterior o susto era dentro do livro, agora o terror é outro. Você escreve com emoção, suor, vocabulário afiado e aí, na hora de divulgar, trava? Nada disso. Vamos exorcizar esse negócio. A inteligência artificial pode ser a sua assistente de luxo no marketing literário, desde que você continue no comando. Dias atrás, no Roda Viva da TV Cultura, o escritor Luiz Schwartz falou sobre o impacto da IA no universo dos livros. Ele destacou que algumas áreas da produção editorial já estão sendo afetadas pela tecnologia, incluindo a escrita de resumos, contracapas e orelhas com o auxílio de IA. Mas a gente se pergunta, principalmente nós que escrevemos, jornalistas, redatores, publicitários, como é que fica a criatividade? Como é que fica esse processo de escrita com tudo isso? A inteligência artificial não vai escrever o seu livro. O que ela pode fazer, no entanto, é te ajudar a organizar suas ideias, estruturar seu conteúdo e otimizar etapas da escrita, tornando o fluxo mais ágil sem substituir a sua voz natural. Por exemplo, você digita: quero criar post para divulgar meu livro de suspense psicológico que se passa em Brasília. E ela te dá enquetes sobre dilemas morais dos personagens, frases de impacto para teaser, sugestões de rios com bastidores da criação. É aí que você entra, escritor. Você vai transformar esse conteúdo, essas dicas, com a sua voz, porque senão não vai ser nada original. Porque não é simplesmente um copiar e colar, é moldar essa massa bruta. Você também pode jogar 3 versões de sinopse, do resumo do seu livro e pedir para a inteligência artificial analisar qual tem mais carga de tensão, qual parece mais comercial e qual provoca mais curiosidade. A inteligência artificial tem evoluído tanto que você pode usá-la para gerar imagens conceituais dos seus personagens e até cenários inspirados na ambientação do seu livro. Isso pode virar post, pode virar um story, um vídeo lá no seu Instagram, virar um carrossel, aquele conjunto de imagens com frases do seu livro. E convenhamos, um conteúdo visual marcante ajuda muito mais que a 39ª selfie com café e legenda escrevendo mais um capítulo. Ela também pode te ajudar a planejar cronogramas de lançamento. Sim, dá para pedir ajuda para a IA mostrar calendário de posts com temas por semana, sequência de conteúdo para lançamento, estratégia de engajamento para os dias antes e depois da sua sessão de autógrafos. Quem fizer um conteúdo original, com verdade, é que vai se destacar. A inteligência artificial não sente emoção, não entende contexto cultural e não tem vivência do autor brasileiro escrevendo para leitores reais. Ela só dá insumo. O cérebro da operação é você e da alma também. Então, se for para usar IA no seu marketing, use com clareza do que você quer comunicar.
com coragem para ajustar, personalizar e dizer: isso aqui não funciona para mim, e com consciência de que é só um recurso e não o destino final. Porque no fim das contas, livro bom nasce da mente de um autor afiado, mas pode ganhar asas com a ajuda de uma máquina bem treinada. Tendências do mercado editorial para você. O mercado editorial está longe de ser monotemático e hoje a gente tem dois exemplos bem diferentes que mostram como esse universo é diverso e cheio de oportunidades. Vamos começar falando pela literatura cristã. Antes, deixa eu te perguntar, você sabe qual é o livro mais vendido do mundo? É a Bíblia. A Bíblia continua sendo o livro mais vendido do mundo e isso se reflete diretamente no mercado brasileiro. São cerca de 8 milhões de reais por ano movimentando o setor por aqui, segundo o portal G1. Mas não é só a venda do livro em si. Tem gente empreendendo com papelarias, editoras especializadas, lojas temáticas e até serviços de reformas de Bíblias. Isso mesmo. Tem demanda para tudo isso nesse nicho e muita gente fazendo negócio com propósito. Agora, virando a chave, vamos para uma outra notícia. Lá do outro lado do mundo, uma gigante da tecnologia está de olho no nosso hábito de leitura. A ByteDance, dona do TikTok, resolveu apostar nos livros físicos com o selo Aleph Press. A inspiração, o boom do BookTok, aquele cantinho dentro do TikTok onde a galera fala só de livros e leitura. E os números impressionam, são mais de 38 milhões de posts com a hashtag BookTok, com um crescimento de 15% só em 2024. Isso puxou as vendas nos Estados Unidos, os livros que bombaram no BookTok venderam 23% mais que o ano passado, enquanto o mercado de ficção adulta em geral cresceu 6%. E no Brasil, o movimento também está forte. Só no ano passado, a comunidade brasileira já somava mais de 15 milhões de visualizações. Ou seja, dos temas de livros cristãos, às redes sociais, da fé ao algoritmo, o livro continua sendo protagonista. E quem acompanha o mercado com olhar estratégico vai sair na frente. A autora da vez aqui no Escritor Pode. E para fazer esse bate-papo gostoso nesse encontro, nesse programa, eu chamei a Gisele Fortes, que é nossa cliente, nossa amiga, parceira da LC, já participou da mentoria DNA, agora está com a gente na mentoria Arquitetos do Livro, ela não larga a gente não larga ela, e ela está aqui no programa, mas eu trouxe a Gisele aqui para ela contar a história dela e contar sobre os livros dela. Gisele, bem-vinda, e se apresente, né? Quem é a Gisele Fortes no mercado do livro nacional? Para falar brevemente, assim, eu sou uma escritora de romance, eu sempre amei escrever, mas eu fui para o mercado de trabalho, me formei em comunicação, fiquei 20 anos aí sem escrever nada, e quando veio a pandemia, eu resolvi me tornar escritora de verdade, tirar do papel o sonho. E aí, de janeiro de 2021 até agora, eu publiquei 8 livros de maneira independente, só o último, né, que foi para uma pequena editora, que foi a Caravana Editorial. Publiquei um audiolivro e já tenho grandes novidades aí para o futuro. Já estou com 3 originais prontos. Então, assim, a ideia é não parar nunca, sempre estudando, né, não só nas mentorias com vocês, mas fazendo todo tipo de curso e tentando aperfeiçoar e sempre querendo melhorar. E temos novidade, além disso, a Gisele, você começou como autora independente, né, Gisele? Isso. Você começou como autora independente e ela vai lançar, gente, o próximo livro pelo um dos maiores grupos editoriais do Brasil, que é a Alta Books. A gente acompanhou toda essa trajetória, a gente está muito feliz e parabéns, viu, Gisele, por estrear, né, na próxima Bienal, esse ano é no Rio, ano que vem em São Paulo, com o seu projeto aí para uma grande editora. Você deve estar muito feliz, né? Muito, era o meu grande sonho, assim, eu quis começar como autora independente, né, quis me firmar, ter, assim, consciência da evolução do meu trabalho, da minha escrita, ter leitores, né, ter público, para depois galgar esse passo de conquistar uma editora tradicional, e não podia estar mais feliz com essa parceria com a Alta, que inclusive, assim, teve uma grande colaboração de vocês aí que fizeram a ponte, e é um livro pelo qual tenho muito carinho, que vai falar do universo dos doramas, um pouco da cultura da Coreia do Sul, essa febre que tem pega os brasileiros com tanta força, né? Então, assim, tô louca para que ele chegue nas mãos dos leitores e estou muito, muito, muito feliz por essa conquista.
Então, pessoal, eu trouxe alguns livros aqui que são livros que vão estar na Bienal. Então, aproveitando que a gente está ainda na semana aí de Bienal, até dia 22 de junho, quem quiser pode ir lá procurar no stand, na aula de autores independentes, me procurar pelos corredores, mandar a mensagem no inbox. Então, alguns dos livros que vão estar lá, Desencontros de Amor, que é um livro que fala sobre todas as minhas desilusões amorosas da infância e da adolescência. É um livro que serve para jovem, para adolescente, ele é super leve, ele tem músicas próprias e todas as curvas do caminho, que aí já é uma pegada assim, mais de plot twist, reviravolta, tem um quezinho de suspense e, claro, muito romance, porque sempre tem que ter romance. Tem que ter romance. O meu último livro, que é o mais recente, né, que é O Filho que Eu Quero Ter, que aí a gente já vai para uma coisa mais drama, mais de adoção interracial. É um livro lindo, que tem me dado muitos feedbacks positivos. E 2 que só existiam em e-book, que eu estou fazendo impresso pela primeira vez. Primeira vez na Bienal, esses 2 livros esses impressos. 2, que é o Não Deu Match, que é o livro que tem os contos dos desastres do Tinder, né, que é um livro muito engraçado, são baseados todos em histórias reais de leitores que me passaram. Sério? É divertidíssimo. Curiosa, deve ser. E esse que é o Que Se Dane em Nova York, que aí é um romance também, que se passa grande parte dele, é o único que não se passa 100% do tempo aqui no Rio, que se passa grande parte em Nova York, aí traz assim, um pouco do que eu conheço de lá, dos lugares que eu mais gosto, e tem muita aventura. E a grande novidade é que o Da Fossa à Bossa, que é o meu livro que fala sobre viagem no tempo, sobre uma volta aos anos dourados, ele está sendo relançado na Bienal pela editora Cartola. Gi, eu amei demais ter você aqui. Espero te encontrar na Bienal, espero te ver na Bienal do Livro. E para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que a gente te encontra teus livros, Gisele? Meus livros, eles estão todos na Amazon. O Filho que Eu Quero Ter impresso, ele está no site da Caravana Editorial. O Da Fossa à Bossa, que vai ser relançado, vai ser vendido pela editora Cartola, né? A edição física, mas o e-book também vai estar disponível em breve. E quem quiser me achar no Instagram, @GiseleFortesReal, e no TikTok, @GiseleBorgesFortes, e no meu site, que é giseleforte.com, que tem todas as informações, novidades, matérias. Gisele, amei de verdade, se vê na Bienal, e pessoal, continua aqui que tem mais programa para vocês. Um beijo, Gisele. Obrigada, Lili, eu amei participar. Eu também amei. Vamos ao nosso papo reto? Sabe o que eu vejo muito por aí? Gente talentosa tentando escrever o que vende em vez de escrever o que importa. A fórmula do momento muda toda hora. Agora é dark romance, amanhã ficção de cura, depois de amanhã talvez seja uma distopia com alienígenas que lê em Torquato Neto. Brincadeiras à parte, o que permanece mesmo não é o modismo, é a verdade. Qual é a sua originalidade? Não fique presos aos temas, mas sim a história que você quer contar. Todos nós sabemos que modismos vêm e vão. E por essa razão, que o escritor que entende isso não escreve para agradar, mas para expressar o que ele sabe, sente e deseja contar. Nas páginas do meu livro, O Livro Secreto do Escritor, eu digo que a ideia mais potente é aquela que carrega um risco de exposição, de crítica, de parecer. Estranha demais? Para quem? Para o algoritmo? Vale aquilo que você quer contar. O texto que realmente move o leitor é aquele que faz ele fechar o livro e ficar pensando naquilo o dia todo, que faz ele sentir, não só consumir. Sabe? Que faz ele querer recomendar para todo mundo, igual aquele filme que você assistiu ontem, que você sai no outro dia recomendando para todo mundo. Eu quero que aconteça assim quando você escrever, publicar e divulgar o seu livro. Que as pessoas tenham prazer de recomendá-lo. Então, se for para escolher, escolha ser lido com intensidade. Não escreva com medo de parecer esquisito. Escreva como quem sabe que um livro nunca foi feito para agradar todo mundo. Tá tudo bem. Aliás, agradar todo mundo nunca foi da literatura, concorda? Você sabia que não precisa de uma editora para publicar o seu livro? É isso mesmo, você pode publicá-lo de maneira independente. Aqui no nosso estúdio, LC Design Editorial, atendemos as editoras, mas também os autores que sonham em publicar o primeiro livro, o segundo livro, enfim, para quem quer publicar de maneira independente, mas com qualidade das editoras tradicionais, as editoras que fazem um livro bem feito. O que você vai ter aqui na LC? Capa, diagramação,
revisão, cadastro nas plataformas de impressão sob demanda que distribuem teu livro nos principais e-commerces do Brasil. Você também vai ter orientação e todo acompanhamento na gráfica, orçamentos, enfim. Se você quer fazer um livro com qualidade e poder comercializá-lo de maneira tranquila, ter uma equipe com essa consultoria toda, a LC Design Editorial é a sua melhor opção. Esperamos você e o seu projeto. Vai chegando o fim o nosso Escritor Pod, mas só por hoje. Logo tem mais episódios para você. Antes de encerrar, deixa eu mandar um abraço literário para quem está sintonizado pela Rede TV Paraná e pelo app da Sul TV. E lembre-se, onde tem livro aberto, tem Escritor Pod. Quero ver esse momento registrado. Você que está assistindo o programa, seja aqui pela Rede TV Paraná ou pelo YouTube, tira uma foto, faz um story, me mostra no seu cantinho de leitura nas redes sociais e me marque lá o meu perfil, @Lilian Cardoso no Instagram e também o pessoal da Rede TV Paraná. Juro solenemente que vou curtir e comentar, com um emoji. E compartilhar, é claro. E nunca se esqueça, escrever é teu gesto mais íntimo, mas lançar um livro é um grito para o mundo. Tenha coragem, escreva, publique, divulgue. Por isso que no grupo, na LC Agência de Comunicação, a gente acompanha em cada etapa da sua jornada como autor, construindo projetos literários estratégicos com presença na mídia, posicionamento inteligente e aquele empurrão especial para o seu livro alcançar o público certo e chegar onde você sempre sonhou. Lembrando também que temos curso para escritores iniciantes, escritores que estão mais avançados, ou seja, todos os caminhos que você precisa para escrever, publicar e divulgar, você vai encontrar no Grupo LC. Mas olha, por mais que a gente te ajude a alcançar grandes resultados, tem uma coisa que só você pode fazer: respeitar o seu tempo. A sua história precisa amadurecer no ritmo certo. É como eu digo no livro Secreto do Escritor: está tudo bem querer ser um best-seller, mas não deixe esse sonho travar você. Curta a jornada e não tenha pressa em publicar o seu projeto, mas também não vai deixar ele morrer aí na gaveta. Nos vemos semana que vem, aqui na Rede TV Paraná, no meu canal do YouTube e no coração de quem vive literatura com a alma inteira.